Outubro, momento de eleições no país. É claro. E o síndico também tem um cargo eletivo. O que esses temas têm a ver? Para darmos início, vamos para a frase da semana. Essa é uma frase de um prêmio Nobel da Paz de 1984, Desmond Tutu. Meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Então, é com esse tema de melhorar os argumentos que eu queria falar com vocês sobre eleições. Eleições de síndicos, nós estamos aí enfrentando um momento, porque realmente uma eleição a gente enfrenta, não é algo tranquilo. Essas eleições também para presidente, para deputado federal, deputado estadual. Então, é importante que nós revisitemos os nossos conceitos de eleição. Vou usar algumas analogias dentro do nosso mundo condominial. O síndico, por mais que ele tenha que fazer um trabalho sério e, logicamente, que não se espera nada menos do que um trabalho sério dentro do condomínio, alguns conceitos são importantes e são muito parecidos com os conceitos dos governantes. Então, o síndico, ele tem um mandato, ele representa aquela coletividade. Ele tem poderes limitados dentro daquilo que ele se dispõe a fazer. Então, a primeira situação dessa cláusula mandato é como ele obtém essa cláusula mandato? Através de uma eleição. Então, o síndico é sim um político, é um político do seu microcosmos. O condomínio, se a gente revisitar Luhmann, ele é um ecossistema completo, né? Um ecossistema onde nós temos os nossos administradores, as pessoas convivendo, e a gente pode equiparar sim com uma mini cidade ou uma mini polis para a gestão. Lembrando que alguns municípios do nosso Brasil são menores do que alguns condomínios. Então existem municípios no Brasil de 500, 800 pessoas e condomínios muito grandes, condomínios clube, de mais de 3.000 unidades. Um condomínio de 3.000 unidades, ele beira uma população de 7, 8 mil pessoas, fora os trabalhadores das residências, os prestadores de serviços do condomínio, os funcionários do próprio condomínio. Então, é algo muito grande. E como é que esse síndico ele se firma nesse condomínio? Então, primeiro, o 1347 do Código Civil diz que o síndico será eleito. E esse síndico ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Se ele for pessoa jurídica, ele logicamente tem que ser representado pelo seu representante legal. É possível a remuneração? É possível a remuneração desde que a convenção não traga dispositivo contrário. Nós estamos num momento de profissionalização da profissão. É possível um síndico orgânico, morador, que trabalhe de forma profissional também, e nós temos pessoas que são profissionais e exercem atividade exclusivamente de forma remunerada. O síndico morador muitas vezes ainda recebe a isenção, que para a Receita Federal é um tipo de remuneração e está suscetível à declaração também do imposto de renda e o recolhimento dos encargos inerentes à prestação de serviço. Que o síndico é eleito, assim como um político, precisa ter a simpatia dos seus pares. Tem que tomar muito cuidado, porque essa simpatia ela não pode ser confundida com permissibilidade. Então, o síndico que permite tudo, ele vai ser mais simpático, mas o resultado disso vai ser em detrimento do próprio condomínio. Então não adianta nada ter um síndico legal que agrade todo mundo, mas que seja deteriorado. Em contrapartida, eu também não posso ter um síndico autoritário, duro, que faz tudo, mas que não dá espaço, as crianças não podem descer, é obrigado a tomar algumas medidas, a vaga de garagem extremamente restrito, proibido emprestar para aquele familiar, sem um pré-cadastro ou sem uma situação que poderia
em algum momento ter uma saída mais fácil, não em detrimento da segurança. Esse síndico autoritário ou esse síndico permissível, ele é eleito, ele tem um cargo eletivo. Então, quando o síndico pensa em se candidatar, não basta uma plataforma, ele precisa mostrar para os seus pares, ele precisa convencer daquilo que ele pretende, porque ele vai ser escolhido pelos seus pares. E nem todos esses pares, eles que são os condôminos, ele tem um conhecimento de gestão. E assim como no nosso mundo, no nosso estado, na política, às vezes nós somos induzidos por pseudos discursos ou por discursos bonitos e que não são eivados de uma prática. Então, um discurso bonito não necessariamente tem um síndico que vai realizar aquilo conforme ele está propondo. Então, esse viés político tem muito do conhecimento, da empatia, não que não seja necessário, mas tem que tomar muito cuidado. Para o síndico profissional, é sempre importante que se observe se esse profissional, como ele trabalhou nos outros prédios, como é que ele trata as pessoas, como é que ele se dispõe a trabalhar. É muito importante preceitos básicos, saber escutar, ter um bom canal de relacionamento. Se ele é um profissional, quantos prédios ele atende? Ele vai aguentar atender mais um? Qual horário que ele atende? Ele tem gente para ajudar ou ele busca apenas uma remuneração? E se ele for um síndico que trabalha apenas com marketing e não com efetividade? Se ele é um síndico morador, como é que ele se relaciona? Isso a gente vê na política, como é que os governantes foram antes de se candidatarem à presidência. É muito importante que a todo momento nós revisitemos as questões práticas, as questões que efetivamente foram realizadas pela pessoa. Esse síndico, depois de eleito, ele precisa trabalhar em prol daquela coletividade. O artigo 1347 diz que o síndico será eleito pelo prazo não superior a 2 anos. Vou fazer a leitura do artigo. O artigo 1347 traz: a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então, quem escolhe o síndico é a Assembleia, isso está claro. Pode ser pessoa estranha. A Assembleia pode escolher dentre os condôminos ou um não condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Olha que situação interessante. Se ele pode não ser condômino, ele pode ser uma pessoa estranha. E como é que essa pessoa estranha chega no condomínio? Ela pode ser convidada por alguém, o que eu entendo que no momento da eleição é algo indelicado. Uma pergunta que as pessoas fazem é: doutor, é imprescindível que conste no edital eleição de síndico profissional? Não, eleição de síndico pode ser um síndico profissional. Então, como é que essa pessoa chega? Se ela chegar acompanhada de alguém, não é ilegal, mas é uma situação que pode ser constrangedora. O ideal é que o corpo diretivo, ele acene para a necessidade de um síndico profissional, faça uma pré-seleção entre tantos que ele encontrar aí no mercado, selecione alguns e leve para a Assembleia para que a Assembleia possa escolher, assim, dentre aqueles que foram já sabatinados pelo Conselho, verificadas as situações inerentes à idoneidade e outras questões para aquele síndico profissional. Estamos chegando ao final desse podcast. Obrigado e até breve.